Queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série O Fim Está Chegando. Todos os vídeos dessa série estarão aqui no link de nossa descrição. Na lição anterior falamos sobre a grande tribulação. Jesus disse que nunca haveria dia como aqueles desde que a terra foi criada e jamais haverá outros como eles. Hoje falaremos sobre a segunda vinda de Cristo. O tema de hoje é a volta de Cristo. O texto é o livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 29 ao 31. E diz assim a palavra do Senhor: Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele então enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O período da grande tribulação será de 7 anos, conforme o anjo Gabriel anunciou ao profeta Daniel. Será a última semana onde o próprio Senhor retornaria para reinar eternamente sobre toda a humanidade. Uma semana contém 7 dias, e nas profecias de Daniel, cada dia corresponde a um ano. Então, uma semana é igual a 7 anos. A grande tribulação será dividida em 2 partes. Nos primeiros 3 anos e meio, com o surgimento do antimessias, o anticristo, e de uma nova ordem mundial, esse período será marcado por paz, segurança e muita prosperidade. Queridos, eu não sei se vocês perceberam, mas no ano de 2020 surgiu um único evento mundial de todos os tempos, uma pandemia totalmente global, que atingiu todos os continentes, países e cidades. Por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, na verdade, não foram eventos mundiais, porque muitos países como a Argentina, México e outros não participaram desse evento. A terrível peste negra, a gripe espanhola, que ceifaram milhares de vidas, também não foram eventos globais, pois eles não atingiram todos os países, cidades, como essa pandemia que estamos vivendo agora. Por isso, a elite mundial está falando sobre uma nova ordem mundial, pois eles estão alertando que os prejuízos que essa pandemia irá causar, os governos regionais não poderão resolver esses problemas. Então, baseado nessa afirmativa, eles fizeram uma reunião em Davos para tentar solucionar o problema mundial através de um grande reset mundial. Eles querem criar um mundo mais sustentável. O presidente do FMI escreveu em 2020 um livro sobre esse grande projeto de reiniciar um novo mundo de paz, segurança e prosperidade para todos. Querido, como a Bíblia é maravilhosa, ela é um livro profético, pois o apóstolo Paulo já tinha recebido uma revelação do Senhor há 2000 anos atrás sobre esse projeto da ONU de paz mundial. Esse projeto será implantado no início dos 3 anos e meio da grande tribulação. Veja o que Deus revelou a Paulo sobre esse acontecimento global em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 3. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão na noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirão repentina destruição, como vem a dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum eles escaparão. Queridos, notem que Paulo fala no versículo 3 que quando a elite estiver dizendo que há paz e segurança no mundo, então sobrevirão sobre eles a repentina destruição,
que é os juízos de Deus, que acontecerá na segunda parte da grande tribulação, onde Apocalipse descreve como as 7 taças da ira de Deus. Mas primeiro note aqui nesses versículos que Paulo fala sobre tempos e épocas. O anjo Gabriel falou ao profeta Daniel de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que se refere aos 3 anos e meio, a primeira parte da grande tribulação. Em segundo lugar, note que Paulo associa esses tempos com a segunda vinda de Cristo. Paulo chama de dia do Senhor. A expressão dia do Senhor, ou grande e terrível dia do Senhor, sempre foi anunciada por muitos profetas do Antigo Testamento. Os profetas não tiveram nenhuma revelação da igreja e do arrebatamento secreto da igreja, porque a missão deles era com Israel e não com a igreja. Paulo disse que Deus escondeu dos profetas essa revelação e Paulo chamou a igreja de mistério de Deus em Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Veja o que diz: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Queridos, o arrebatamento da igreja é um evento que acontecerá antes da grande tribulação. Jesus revelou esse evento secreto ao apóstolo Paulo. Veja 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo fala aqui do arrebatamento da igreja. Note uma comparação com Mateus 24, versículo 31. E ele, Jesus, enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 cantos, de uma a outra extremidade dos céus. Em Mateus 24, 31, Jesus apareceu no céu. Todos os seres humanos viram ele vindo nos céus com poder e grande glória. Mas Jesus enviou do céu anjos para reunir os seus escolhidos. Foram os anjos e não Jesus que pegou os escolhidos e não a igreja. Este evento de Mateus 24, 31 é a segunda vinda de Cristo, que ocorrerá no final da grande tribulação. Mas o evento descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17 é o arrebatamento secreto da igreja, do mistério de Deus. Notem que Paulo não falou que os anjos vieram do céu e reuniu os escolhidos, mas foi o próprio Jesus que desceu do céu e, através do seu glorioso poder, arrebatou a sua igreja. Paulo não está falando aqui de escolhidos, que representam os judeus e os gentios que se converterão no período da grande tribulação. Mas Paulo fala aqui da ressurreição dos cristãos que morreram crendo em Cristo e do arrebatamento dos cristãos que estiverem vivos no dia do arrebatamento. Veja também Paulo falando sobre o dia que Jesus revelou a ele sobre o arrebatamento secreto da igreja em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 ao 55. E eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados e arrebatados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos arrebatados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista em incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista em imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e que o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a sua vitória? Onde está, a morte, o seu aguilhão?
Paulo diz em Coríntios que iria revelar à igreja um mistério. Em seguida, ele diz que nem todos os cristãos passarão pela morte, pois muitos seriam transformados e arrebatados para encontrar com o Senhor no céu. Queridos, a Bíblia fala sobre 2 homens que não viram a morte, Enoque e Elias. Enoque era pai de Matusalém e bisavô de Noé. Os dias que ele vivia eram dias de trevas, pois os filhos de Deus se corromperam com a imoralidade e com a maldade. Jesus falou que os dias da sua vinda seria semelhante aos dias de Noé. Mas o que ocorreu nos dias de Noé? Qual é a comparação que Jesus queria fazer ao dizer que aqueles dias da sua volta seria semelhante aos dias de Noé? A primeira coisa que ocorreu antes de Deus enviar o juízo do dilúvio na terra foi o arrebatamento de Enoque. Está registrado em Gênesis capítulo 5, versículo 23 e 24. Ali diz que Enoque andou com Deus durante toda a sua vida e por isso ele não se corrompeu, ele não se contaminou com aquela geração e por isso Deus arrebatou ele. Ele foi o primeiro homem a subir no céu sem passar pela morte. A primeira lição que aprendemos é que primeiro Enoque foi arrebatado, depois veio o juízo do dilúvio. Enoque representa a igreja de Cristo que será retirada da terra antes do juízo da grande tribulação. Noé e sua família representam os judeus e os gentios que se converterão durante a grande tribulação. Assim como Noé e sua família foram salvos no meio do dilúvio por Deus e depois começaram uma nova era sobre a terra, assim também judeus e os convertidos da tribulação serão poupados no meio da grande tribulação da ira de Deus, que cairá sobre a besta e aqueles que aceitaram a marca da besta, como está registrado no livro de Apocalipse. Queridos, só para concluir, o assunto é extenso, o meu tempo é curto. Estaremos dando continuação a esse tema na próxima lição. Então não perca essa série, pois o fim dos tempos está às portas. Em breve Jesus voltará para reinar eternamente a humanidade.